Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. Um corpo de massa 30 gramas deve receber 2.100 calorias para que sua temperatura se eleve de menos 20 graus Celsius para 50 graus Celsius. Determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que o constitui. Então veja só, a capacidade térmica do corpo é a quantidade de calor que um corpo precisa receber para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Tá? E quando se fala em calor específico da substância, então você vai pegar a capacidade térmica do corpo e vai dividir pela massa que esse corpo tem. Tá? É muito importante a gente entender o seguinte, que o corpo é uma quantidade de massa de uma certa substância. Então, um corpo pode ser, por exemplo, um bloco de gelo ou um litro de um líquido qualquer, certo? E o calor específico é uma característica da substância que compõe aquele corpo. Então, 1 litro de líquido, o calor específico vai ser uma característica daquele tipo de líquido e não daquela quantidade de líquido. Então, o calor específico a gente representa por um Czinho pequeno, vai ser a capacidade térmica dividido pela massa do corpo. Tá? Então, é simplesmente uma coisa um pouquinho mais específica. Agora, a gente também pode lembrar o seguinte, vamos ver o que é que significa o calor específico. É a quantidade de calor necessária para elevar 1 grama daquela substância em 1 grau Celsius. Tá? Então, quando você divide a capacidade térmica pela massa, você obtém... Eu coloquei errado aqui, não é grau Celsius, né? É em grau Celsius, mas eu misturei a letra do que eu estou falando com a unidade de outra coisa, né? Então, o correto aqui é o seguinte, vamos lá de novo. Tá? Calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar 1 grama dessa substância em 1 grau Celsius, tá? Então, a variação da temperatura. Então, eu vou pegar a quantidade de calor e dividir pela massa daquele corpo e dividir também pela variação da temperatura que o corpo sofreu. Aí eu tenho o calor específico, ok? Mas, se eu calculo primeiro a capacidade térmica, basta eu pegar a capacidade térmica e dividir pela massa. Então, vamos começar pela capacidade térmica desse corpo. Capacidade térmica vai ser a quantidade de calor necessária. 2.100 o quê? Calorias. Tá? Para elevar a temperatura de menos 20 para 50. Então, lembrando que variação é final menos inicial. Então, a variação da temperatura vai ser final, 50, menos o inicial, que é menos 20. Então, menos vezes menos, mais. Então, a variação da temperatura vai ser o quê? 50 mais 20, que é igual a 70 graus Celsius. Então, aqui embaixo vai 70 graus Celsius. Corta um zero com zero. 21 dividido por 7 é 3. Né? São 3, então 210 por 7 vai ser 30. Então a caloria vai ser o quê? 30 calorias por grama, por grau Celsius. Agora, o calor específico, né, vai ser a capacidade térmica dividido pela massa. E a massa são 30 gramas. Então vai ser 30 calorias por grau Celsius dividido por 30 gramas. Agora sim eu vou poder falar direitinho. 30 por 30 dá 1. O quê? Caloria por grau Celsius. Tá? Então, é isso que a gente tem que entender. Tá? O calor específico, ele é mais específico que a capacidade térmica. Mais específico quanto? Eu vou especificar ainda a massa do corpo, tá? Ou melhor, a massa da substância que compõe o corpo. Vamos ver mais um exemplo. Ao receber 240 calorias, um corpo de massa 60 gramas tem sua temperatura se elevando de 20 para 100, ou seja, uma variação de 80 graus Celsius. Determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que constitui o corpo. A mesma coisa do anterior, tá? É só para reforçar aqui como é que faz o exercício. Então, a capacidade térmica vai ser a quantidade de calor que ele recebeu, que foi 240 calorias, para variar quantos graus Celsius? De 20 para 100, 80 graus Celsius. Corta, corta, vai dar 3
calorias por grau Celsius, tá? Essa é a capacidade térmica do corpo. Agora vamos ver mais específico, vamos ver a substância. Então, o calor específico vai ser essa capacidade térmica, que é 3 calorias por grau Celsius, e vamos dividir pela quantidade de gramas que esse corpo tinha, 60 gramas. Tá? E isso daqui vai dar o quê? 60 gramas. Então, 3 por 3 dá 1, 60 por 3 dá 20. 1 vinteavos. 1 vinteavos equivale a 0,05, né? 1 sobre 2 é 0,5. Só que ainda é dividido por 10, então vai ser 0, em vez de ser 5, né? Porque 1 sobre 2 é 0,5. Mas é 20, então é 0,5 calorias por grau Celsius. Ok, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários do vídeo. Se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, dá um joinha também. Inscreva-se no canal e compartilhe com as pessoas que você conhece os vídeos desse canal, tá bom? É isso aí e até a próxima.